Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de julho de 2025. O futuro da Europa dependerá dos resultados da guerra na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, a vocês que não são inscritos, mas assistem os vídeos. Vocês inscrevam-se porque aqui vocês verão sempre a verdade. Fortaleçam, prestigiem o canal, eu conto com vocês. Aos demais, todos que estão assistindo esse vídeo, peço que deem um like, é importante perante o YouTube que distribui mais o vídeo. Também peço que compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com todos vocês. Muito obrigado. A Europa está no meio de uma mudança. E essa mudança vai ser radical. Ela vai tomar um rumo que tomará muito do resultado que vai acontecer, vai depender do resultado da defesa da Ucrânia contra a invasão russa, ou seja, como vai terminar essa guerra. E eu acho que ela vai influir diretamente no futuro da Europa. Eu espero que os cidadãos europeus, que os líderes europeus tenham uma noção clara do que isso representa, segundo a minha avaliação. Isso não é uma notícia, é uma avaliação em cima das notícias e dos fatos, é uma análise. A Europa está nos primeiros anos de uma nova era. O continente testemunha agora uma grande luta entre duas Europas, a Europa liberal e a antiliberal, a internacionalista e a nacionalista, a Europa da integração e a da desintegração. A vitória será decidida pela força e habilidade das forças políticas nacionais, mas também por acontecimentos externos, sobre os quais os europeus têm pouco ou nenhum controle. Por isso, eles têm que tomar uma posição mais firme, principalmente aqueles que querem uma manutenção da Europa, como é hoje, de uma comunidade europeia, de uma União Europeia em ajudar a Ucrânia e não ficar observando ou ajudar timidamente. Antes dos Estados Unidos da América saírem do apoio à Ucrânia como aliados, não são mais aliados, eles já deveriam ter uma posição mais proativa e fornecer muito mais equipamentos, não ficar olhando apenas para os Estados Unidos da América. Esse novo período não tem nome, ainda poderá ter um nome. Ele começou, sabem quando? No dia 24 de fevereiro de 2002, na segunda fase da invasão em larga escala da Ucrânia por Vladimir Putin, o ditador sanguinário da Rússia. Os primórdios na história, como no romance, são cruciais. Esses são os primórdios dessa história de uma possível mudança ou, quem sabe, fortalecimento da União Europeia. Então, a gente tem que observar que nos primeiros anos, após o 1945, quando findou a Segunda Guerra Mundial, o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos da América, criou a maioria das principais instituições internacionais, que temos até hoje, incluindo a ONU e a OTAN, esses dois que são muito importantes. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi fundada em 1952, por esses países definiu o curso do que eventualmente se tornaria hoje, já há algum tempo, a Comunidade Europeia, né? Nos primeiros anos também, a Europa e os Estados Unidos decidiram efetivamente estender a ordem euroatlântica existente, incluindo a OTAN, a uma comunidade europeia, que foi aprofundada para se tornar a atual União Europeia, grande parte da metade oriental do continente, ou seja, a maioria, metade do continente, pelo menos, está embaixo desse guarda-chuva. Dois períodos sobrepostos em que essa ordem foi criada, ampliada, depois erodida. Pós-guerra, ou seja, após 1945, aí tem uma outra fase de pós-muro de Berlim, ou seja, após a queda desse muro, em 9 de novembro de 1989, que chegaram a um fim simultâneo e abrupto
com o início da guerra russo-ucraniana em larga escala em 2022. Esses são outro ponto importante. As instituições ainda existem, mas o contexto agora se transformou. O contexto é outro. Estamos no 4º ano dessa nova era, ou melhor, indo para o 4º ano dessa possível nova era, né? Já estamos há aproximadamente 3 anos e meio, né? A partir do dia 24 de fevereiro de 1982. Eu diria, essa nova era é uma contrapartida de 1949 para o pós-guerra e de 1993 para, não 1990, para 1989 para o pós-muro, ou seja, a queda do muro. O clichê é um chamado para despertar, ganhou a resposta espirituosa de que é possível acordar. Acho que tem que abrir os olhos, ainda há tempo. Na recente cúpula da OTAN, em Haia, os líderes europeus fizeram questão de mostrar que não apenas acordaram, pularam da cama. Tomaram um expresso duplo e agora estão ansiosos para atender ao chamado da história. No entanto, a verdade é que foram necessários 3 grandes choques externos para que chegassem a esse ponto. Poderíamos chamá-los, resumidamente, de choque de Putin, choque de Xi e choque de Trump, que Trump já não é mais aliado de ninguém desse grupo, já chutou o pau da barraca, né? Falando assim vulgarmente, né? Como os ditados que dizem em português brasileiro. Indivíduos importam na história, e o caráter e as opiniões pessoais do presidente Vladimir Putin, esse ditador genocida, a do presidente chinês Xi Jinping e do presidente americano Donald Trump fizeram uma diferença significativa, mas em cada passo desenvolvimentos muito maiores se escondem por trás desses nomes. No futuro próximo, a Europa enfrentará uma Rússia revanchista, porque ela está perdendo a guerra na Ucrânia e a desculpa que é porque a Europa está ajudando. Essa Rússia revanchista está determinada a retomar o controle efetivo sobre o máximo possível do seu antigo Império Soviético, que também foi tomado à força, né? Com gasto. A Rússia hoje tem uma economia de guerra que na realidade, sustentada, ela destruiu a economia real por causa da economia de guerra. Ela alega que a defesa dela é em torno de 7% do PIB. Ela hoje virou uma sociedade militarizada e tem uma narrativa política mentirosa de conflito civilizacional com o Ocidente. A Rússia já está travando uma guerra híbrida contra a Europa, contra praticamente todos os países da Europa, e muitos ainda não notaram. A Rússia emprega, nessa guerra híbrida, está empregando meios como sabotagem, incêndios criminosos, ataques cibernéticos e desinformação em larga escala nas redes sociais. Já está fazendo isso. E já vem fazendo isso antes de invadir a segunda vez a Ucrânia em larga escala. E o ditador da Rússia tem um poderoso aliado na China, né? Mas não é só a China que está feliz em continuar a parceria com a Rússia, apenas de estar travando uma guerra neocolonial, brutal contra a Ucrânia. O mesmo acontece com muitas outras grandes e médias potências, incluindo Índia, África do Sul e Brasil. Pela primeira vez na história moderna, esses países têm riqueza suficiente em conjunto e têm poder suficiente para contrabalançar o Ocidente. O poder econômico, quer dizer, ele não se iguala, mas ele chega a, vamos dizer assim, pode fazer frente. No ano passado, as economias combinadas dos BRICS eram mais da metade do tamanho do G7. Ou seja, já maior, aliás, perdão, retificando o que eu disse. Combinado em termos nominais de dólares, cerca de 10 trilhões maiores quando calculados em paridade de poder de compra. Assim, a guerra na Ucrânia comprovou aos europeus que eles já vivem em um mundo pós-ocidental. As forças da Europa antiliberal sentem o vento soprar em suas velas. Surpreendentemente, eles agora contam com o apoio de Moscou e Washington. Entenderam isso? As forças da Europa antiliberal. Estão dentro da Europa essas forças, né? Não estão na Rússia. São os partidos políticos contrários que querem desmontar a União Europeia, que querem e são antiliberalismo. Eles são pelo nacionalismo apenas, né? Se fechar em si. O choque que fez a Europa sair dessa
inércia dos líderes, no entanto, finalmente fez com que os líderes saíssem para pegarem suas máquinas e, vamos dizer assim, colocá-las para trabalhar. E ele não veio esse choque nem do leste nem do sul, mas veio do oeste, assim como os dois primeiros. O choque de Trump, Donald Trump, que não diz respeito apenas ao líder individual. Durante a maior parte desse século, assistimos a uma tendência de longo prazo dos Estados Unidos da América quererem dar prioridade reduzida à Europa, para se concentrarem mais em suas próprias preocupações domésticas, construção da nação aqui, da nação americana, voltarem-se mais para dentro, né? Construção da nação aqui em casa. Foi uma frase que Barack Obama usou, e há muito anunciada, virada para a Ásia. Né? Essa tendência foi apenas ligeiramente ofuscada pelo atlantismo de Joe Biden e provavelmente continuará sob qualquer futuro presidente americano. Sobrepondo-se a essa tendência secular está a agenda revolucionária de Trump e seu movimento MAGA. O seu governo não trata mais a Ucrânia como aliada, mas na interpretação mais benevolente pretende ser um mediador honesto. Não quero dizer que ele seja, né? Entre a Rússia e a vítima de sua agressão, que é a Ucrânia. Em muitos aspectos, a América de Trump agora se comporta como apenas mais uma daquelas potências transacionais de um mundo pós-ocidental, para a Europa liberal, representada pela União Europeia. Isto representa um desafio tridimensional, geopolítica em relação à Ucrânia e a incerteza quanto à garantia de segurança da América. Econômico com suas tarifas e nacionalismo econômico e ideológico, com seu apoio declarado a partidos antiliberais na Europa. Em resposta aos parlamentos, chancelarias e auditórios da Europa e com discursos ousados, declarando que a Europa pode e deve enfrentar esse desafio, tornando-se uma potência capaz de defender os novos interesses, dizem eles, e valores comuns. Ao mesmo tempo, as forças da Europa antiliberal sentem o vento a favor. Surpreendentemente, elas agora contam com apoio tanto de Moscou quanto de Washington. Paradoxal. Mudou, tudo já deu uma virada, né? Os Estados Unidos têm sido muitas vezes ambivalentes em relação à União Europeia, mas essa é a primeira vez que se opõe ativamente a ela. Né? O Trump, os Estados Unidos, na minha opinião, não são também mais aliados da Europa. Ele conversa com a Europa, mas não são aliados. Conversa com Zelensky, mas não são mais aliados. Os Estados Unidos não são, né? Essa é a realidade que não adianta querer mudá-la. Sondagens recentes do Conselho Europeu de Relações Exteriores revelam uma nova e fascinante polarização dos partidos políticos europeus no eixo duplo. Muitos partidos populistas, nacionalistas e de extrema-direita são agora, para simplificar, são pró-Trump e anti-União Europeia, enquanto a maioria dos partidos centristas, liberais, sejam de centro-esquerda ou centro-direita, são anti-Trump e pró-Europa. Vamos ver o que vai acontecer, quem vai ganhar essa chave de braço. Mas no fronte externo da geopolítica, o resultado da guerra da Ucrânia vai ter um peso muito grande, um peso considerável no futuro de toda a Europa. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal. Você aqui viu a verdade, inscreva-se, eu conto com você. Dê um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.